Oiê, boa noite, tudo bom? Oi, né? Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, tarde ou noite, né? Enfim, muita expectativa para esse segundo vídeo falando sobre luto, vários comentários. Eu agradeço os comentários, agradeço os novos inscritos. No decorrer desse tempo, eu vou estar citando o nome de alguns de vocês, né? Hoje eu só cito de 10, é combinado. E assim, eu confesso que para gravar esse segundo vídeo no assunto não foi muito fácil não, tá? Foi assim um pouco difícil, até porque a gente teve na pele essa semana a questão do luto, né, de pessoas queridas, pessoas próximas, durante a semana e hoje mais uma notícia e assim a gente segue falando sobre aquilo que a gente vive, né? A gente também não pode ser só teoria, a gente tem que ser prática também. Então, quando a gente fala sobre consolo, sobre cuidado, sobre seguir em frente, a gente também precisa desse desafio para nós também, né? Não é só para o outro, para nós também. Mas eu quero começar, como sempre, antes de entrar no assunto, e algumas pessoas já estão pedindo para eu não concluir nesse vídeo o tema luto para explorar mais um pouco. Então vamos ver como que vai ser hoje. Eu vou olhando para o reloginho, vamos ver como vai ser hoje, tá? Mas foi um tema que despertou muito interesse. Eu quero começar dando meus beijos especiais para a Sueli, a minha irmã. Ela colocou um comentário, né? Ela e o Ezequiel estão sempre acompanhando. E aí eu estendo da Sueli para todos os meus irmãos, Silas, Sérgio, Simone, Silvana, que fazem parte comigo, que partilham comigo a dor do luto pela nossa mãe, né? Nossa mãe faleceu há pouco tempo e a gente vive muito essa dor da separação, né? Eu diria assim, vive ainda, mas não é ainda. É sempre, continua, né? Mas a gente vive essa dor da separação junto. Então, com meus irmãos, a gente compartilha essa dor e eu quero dar um abraço especial a vocês, começar por vocês. Eu quero dar um beijo também para Edivânia, que entrou no nosso canal e deixou uma mensagem. Obrigada, Edivânia. A Márcia de Matias está sempre encorajando, sempre fortalecendo. Muito legal. Obrigada, Márcia. Deus abençoe. O doutor Edson, que é um amigo, é um parceiro, é um companheiro, é um pai para a gente também. É uma pessoa que está sempre por perto, com quem a gente sabe que pode contar e ele nos incentiva nessa iniciativa, né, de trabalhar temas. Ele disse que está acompanhando. Eu fiquei muito honrada, né, por saber que ele está acompanhando. A Grace, lá de Santana do Deserto, sempre com a gente, minha aluna, né, ela assim, ela já está sempre expressando o amor, o carinho. Muito obrigada, tá? A Carol, lá de Paraíba do Sul, que fala que ganhou um beijo, né? Eu acho que ganhou um beijo da Olivia, porque ela colocou, introduziu chá gelado de erva doce com hortelã e a Olivia gostou. Que bom, né? Agradeceu pela dica, a gente tá aí para isso mesmo, tá, Carol? Ahn, tem aquela amiga lá de Campos de Goytacazes, a Erelise, que diz assim que amou a dica do chá do pepino, hortelã e abacaxi, que é renovador para os olhos, para a pele, para cabelo. Beleza de dentro para fora. É muito bom. Então, legal, né? Falando de vídeos anteriores, você que tá com a gente, não assistiu, vai lá no canal, se inscreve e assiste esses vídeos anteriores que com certeza você vai gostar. A Alessandra de Miguel Pereira sempre dizendo, ó, muito bom, tá sempre gostando, né? A Márcia, mesmo a Márcia de Matias, eu volto a comentar e ela pede para a gente falar sobre frutas em tratamento, né? Frutas em tratamento terapêutico. A gente vai preparar na frente, vai falar sobre isso sim, tá? A Dorcas dizendo, né, que a cada semana
Melhor, obrigada, Dorcas. Ela me convidou para fazer uma palestra sobre saúde da mulher na rede de mulheres na igreja dela. A gente vai com todo carinho, tá bom? A Ângela Couto dando parabéns, dizendo que vai ser ótimo, que passou para diante. Muito obrigada. É essa a ideia, a gente passar para diante, né? O que é bom, a gente espalha, a gente divulga informação, né? É importante informação. O Matias, meu cunhado, lá em Angola, chique demais, né, gente? Em Angola, ele agradeceu, tá? Por a gente estar aqui, tá falando, dando informações. E ele é o inspirador do canal Geração Atualizada. Então vai lá, anota Geração Atualizada e vocês vão ter bastante informação sobre Angola, tem os vídeos até engraçados lá, né? E tem assim essa questão cultural muito boa. Quem curte a questão afro, vai para o canal Geração Atualizada do meu cunhado Matias, tá bom? A gente tem também a Flaviana, que é colega de trabalho, que assinou o programa, assinou o nosso canal e está participando com a gente. Tá? A gente fica por aqui, né? Melhor ficar por aqui, vamos entrar no nosso assunto, senão a gente acaba não rendendo. Mas eu tenho muitos beijinhos, muitos abraços para dar aqui, tá? Então, na próxima semana, se eu não citei o seu nome, eu tenho anotadinho, você que entrou no canal, você que entrou no que mandou pelo Zap, você que mandou pelo Message, tá anotadinho aqui e eu vou dar o meu beijo especial para você em outro momento também, tá? Então, agora a gente vai continuar esse assunto sobre o luto. E eu falei que é uma diversidade de informações e até de entendimento e de padrão cultural, né? Dependendo da cultura, o luto ele pode ter expressões diferentes. Ele não é melhor, não é, como assim, ele não é mais ou menos relevante. Ele tem expressões diferentes. Isso que é importante a gente saber, né? Então, o luto, ele pode, na nossa cultura, já não tem tanto a questão do usar o preto, mas em algumas comunidades ainda existe, né? Então a gente respeita, mas eu terminei falando que na cultura cabo-verdiana a viúva ela tem que usar, ela tem a obrigação de usar a roupa, toda a roupa preta durante 6 meses e depois de 6 meses ela está liberada para usar uma parte preta e uma parte branca, né? Então tem essas coisas todas. E a gente também falou sobre a questão de pessoas que ficam em silêncio, não significa que porque ficou em silêncio não sentiu, né? Ela pode até estar sentindo mal, ou não. A gente tem pessoas que fogem do assunto, que se refugiam em outras questões para não remoer aquela dor que está sentindo, pessoas que entram em depressão e aí levam muito tempo para se recuperar, outras nem se recuperam, infelizmente. Outras acabam se enterrando junto com aquele ente querido. E aí vai se matando no sentido de se impedir de viver, impedir de ser feliz, impedir de reconstruir, se impedir de recomeçar, né? E como a gente falou na frente, o luto também tem a mensagem de continuar, tá? E tem algumas pessoas que a partir do luto desenvolve baixa autoestima. A gente vê muito forte isso quando crianças sabem que a mãe faleceu no parto ou após um acidente que parte da família falece e aquela pessoa sobrevive. E algumas vezes essa pessoa fica com um sentimento de culpa que não é culpa dela, mas ela absorve esse sentimento de culpa e tem uma baixa autoestima, tá? A gente poderia falar, e eu preciso falar, sobre esse luto novo que a gente vive, muito difícil, que é o luto provocado por esse momento que o mundo experimenta, chamado pandemia, né? É um luto assim muito, como que eu vou dizer, muito reprimido, é um luto muito reprimido, é um luto que ainda vai trazer alguns significados. A gente ainda está ressignificando esse momento, porque ele está partindo a nossa cultura.
Ele está rompendo com uma coisa que faz parte da nossa cultura e está dentro dos nossos sentimentos, que é chorar pelo nosso morto, que é velar, que é estar junto. Então, isso está rompendo e faz a gente se sentir mais frágil e faz a gente se sentir até menos gente. Faz a gente se sentir muito coisa, né? Uma coisa que chega embrulhado, que leva e descarta. Esse tipo de luto ainda está muito doído. É muito difícil. Nós não temos só brasileiros assistindo, mas nós, os brasileiros, a gente é muito emocional, a gente é muito de toque, a gente é muito de expressão. E eu não sei o que esse luto vai trazer especificamente de diferença na nossa cultura, no nosso DNA cultural. E eu falaria isso para os africanos e outros e outros e outros. É um momento complicado, é um momento diferente, muito difícil. A gente tem também o choro contido, que é muito mais expressivo na figura do homem, tá? O homem, ele tende a sofrer mais calado, a tentar resolver situações. Quando não é o homem, é uma pessoa que se sente responsável por aquele clã, aquele núcleo familiar. E ele não se dá o direito de chorar porque precisa resolver problemas, porque precisa andar, precisa ajudar outras pessoas. Esses também precisam ser ajudados, tá? Ah, fulano tá tão bem, parece até que não sentiu. Não, isso é um engano. Ele está sentindo, mas ele está dando prioridade a ajudar outras pessoas, a decidir coisas, a agilizar situações. E a gente sabe que nesse momento do luto, né, a família está muito ressentida, muito fragilizada, mas precisa resolver questões rápidas, questões burocráticas. Então sempre Deus capacita um para ir à frente e fazer esse trabalho. A gente tem essa questão, tem um ritual de despedida, e isso é dentro do coração, isso acontece dentro do coração, não tem como a gente definir. Algumas pessoas, elas não querem participar do momento do enterro, né, do sepultamento, e porque para ela esse ritual de despedida já aconteceu, e outras pessoas precisam ver, preciso estar naquele momento e assimilar. Outras pessoas vão fazer tudo isso, mas mesmo assim não vai assimilar. Mesmo assim não vai, como a gente dizia, cair a ficha. Ela vai levar um tempo para perceber que aquela pessoa de fato partiu. E é muito difícil mesmo. Eu falei essa semana que algumas vezes eu acordo pensando assim, não, acho que foi um sonho, a minha mãe está lá na casa dela e não está. Né? É uma coisa muito difícil mesmo. E a gente tem muitas vezes pessoas que desenvolvem, além do sentimento de culpa, outros que desenvolvem o sentimento de revolta. Ah, porque Deus permitiu. Se Deus fosse bom, o fulano não ia morrer. O fulano era tão bom, não fez nada para ninguém. E aí se coloca na posição de juiz e assim, o mais perigoso, juiz de Deus. Mas como aquilo ali pode ser embanhado por emoções, pode ser uma expressão passageira também, entendeu? E a gente tem que ponderar. Pode ser uma expressão passageira e com o tempo também ele vai baixar poeira, ele vai entender a situação. A gente não entende a morte, a gente não entende que o ente querido partiu, mas a gente vai perceber que faz parte de um processo e vai se focar nas experiências boas que viveu com aquele ente querido que partiu, tá? O funeral, o óbito, o luto, a morte de um ente querido pode gerar uma quebra de relacionamentos entre familiares e até mesmo a falta de contato. No caso, nós filhos, né, nós precisamos nos esforçar para manter o vínculo. Porque quem era o vínculo entre nós? Era o pai, era a mãe. Agora a gente não tem, no nosso caso lá em casa, a gente não tem mais essa casa do pai e mãe, entendeu? E aí, como é que ficam esses irmãos? Irmãos continuam a ser irmãos, né? Os cônjuges continuam a ser cônjuges. Alguns cônjuges não suportam a perda de um filho e acabam se separando por conta disso. Então,
A gente precisa aprender a administrar essa questão. E aí, o vídeo já está ficando grande, eu realmente não consigo ir até o final. Eu queria falar sobre esse sentimento de abandono. Algumas pessoas podem achar que esse ente querido que partiu de uma forma injusta para comigo, porque ele não tinha o direito de me abandonar, ele não tinha o direito de me expor a esse sofrimento. Eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho tanta coisa para viver e ele não podia me abandonar nesse momento. Então, essa é a nossa cosmovisão. Dentro de nós, cosmovisão é visão do mundo, né? E dentro de nós existe um mundo nosso. E cada um tem uma cosmovisão. Existe a cosmovisão com relação à cultura, né? Que é vivida por um grupo, e existe uma cosmovisão que é a minha visão pessoal do meu mundo. Então, no meu mundo, não seria permitido que alguém me abandonasse. Eu entenderia assim, me abandonasse. Mas as pessoas não nos abandonam. Elas deixam suas marcas, elas deixam seus DNA, elas deixam lembranças, elas deixam sentimentos, elas deixam palavras, elas deixam momentos. Então, elas continuam dentro de nós. Essa é a verdade. Elas continuam dentro de nós. Elas não nos abandonaram. Tudo que elas nos ensinaram, por isso que a gente tem que valorizar o relacionamento, o momento agora. A gente tem que valorizar o momento agora. O momento que você tem para amar, para falar eu te amo, para abraçar, para beijar, para fazer bem, é agora, é esse momento. E esse momento, ele se eterniza, porque dele é esse momento que a gente leva até o fim das nossas vidas, entendeu? Então, eu termino nesse momento, não dá para continuar mais, dizendo assim, aproveita essa oportunidade. A única certeza que nós temos é que agora nós estamos vivos, nós não sabemos mais nada. E qual é a lembrança, qual é a recordação, qual é a herança, qual é o presente que você vai deixar para os seus entes queridos? Viva esse momento. Deus nos abençoe.